As fontes que a gente vai analisar hoje descrevem os profetas do Antigo Testamento como a boca de Yahweh. A imagem é muito forte, não é? É poderosíssima. A ideia de uma pessoa se tornar, tipo, o canal direto, o porta-voz de Deus, bem no meio de uma crise nacional. Exato. E a grande questão é, quem eram essas figuras, de verdade? Eram só, sei lá, videntes do futuro? Ou o papel deles era algo muito mais complexo? Muito mais complexo. E, muito mais perigoso também. Pois é. Para entender isso, a gente mergulhou num estudo teológico que destrincha esse fenômeno por todos os ângulos. As pessoas, os livros, a mensagem. E a nossa missão aqui é sacar qual era o papel crucial desses emissários, especialmente naqueles momentos em que a nação de Israel estava, sabe, numa encruzilhada moral, política. Total. E para começar, a gente precisa ir lá na origem. A ideia de um profeta não surge do nada. Ela nasce de uma promessa e, curiosamente, de um medo. Um medo muito específico do povo. Um medo. Medo de quê? Medo de Deus. Ou, para ser mais precisa, medo de ouvir a voz de Deus diretamente. Nossas fontes apontam para um episódio em Deuteronômio, no Monte Horebe. Sei. Ali o povo fica apavorado com a manifestação divina. Eles basicamente dizem, olha, a gente não quer mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus desse jeito. Eles pedem um intermediário. Ah, entendi. E é nesse momento que Deus promete levantar um profeta, como Moisés, que falaria em nome dele. Então o profeta surge como uma espécie de filtro de segurança entre o divino e o humano, e a pedido do próprio povo? Exatamente. E essa ideia é tão fundamental que, séculos depois, o Novo Testamento vai descrever a fé como algo construído sob o alicerce dos apóstolos e profetas. É curioso que eles não existem desde sempre, né? Não tem profeta na história da criação ou com Abraão. Não tem. O fenômeno realmente explode a partir de Moisés e ganha uma importância cada vez maior conforme a história de Israel avança e principalmente conforme ela se complica. E quando as fontes falam em profetas, o termo é mais amplo do que a gente imagina. Não é só sobre Isaías, Jeremias. Não mesmo. O conceito inclui figuras como o próprio Moisés, que é o arquétipo, e até reis como Davi e Salomão. Mas o ponto-chave é este. A voz profética não era algo do dia a dia. Não era um boletim diário. De jeito nenhum. Ela surgia em momentos de gravidade extrema. Era tipo o alarme de incêndio de Deus quando a nação estava se desviando da aliança que tinha com ele. Então, o profeta não aparece do nada. Existe um gatilho, quase uma fórmula para ele aparecer, certo? Como é que isso funciona? Existe um fluxo muito claro. Pensa nisso como um diagrama de causa e consequência. Primeiro, você tem a aliança, o acordo que Deus estabelece com Israel. Certo, o ponto de partida. Isso. A partir daí, o povo tem um caminho de duas vias, obediência ou desobediência. A obediência leva à bênção, paz, prosperidade, segurança. E a desobediência? Leva, inevitavelmente, à crise. E é aí que o telefone vermelho toca no céu e o profeta é enviado. É exatamente isso. O profeta surge no epicentro da crise. A função dele é intervir e apresentar uma bifurcação. Ele chega e diz, olha, vocês têm uma escolha. Um caminho de volta. Um caminho de volta, o arrependimento. Se vocês se arrependerem, voltam para o caminho da obediência e da bênção. Mas se eles ignoram o aviso... Aí a mensagem do profeta muda de tom. Ela vira um anúncio do juízo. A crise vai se transformar em catástrofe, em destruição. Ele é o último aviso antes do colapso. Ok, então o profeta é esse interventor de crises. Mas quando a gente olha para a Bíblia hebraica, os profetas, os Nevim, não são só pessoas, são uma seção inteira de livros. Isso, e essa coleção é dividida em duas partes bem diferentes. E a primeira parte, os profetas anteriores geralmente causam uma surpresa. Os livros ali são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Exato. Peraí, esses são livros de história. Eles contam a saga de Israel desde a chegada em Canaã até o exílio. Por que eles são classificados como proféticos? Essa é a grande sacada. Eles são livros de história, sim,
mas não é uma história neutra, sabe? O material de análise define isso como historiografia dogmática. Uma história com uma tese, um propósito. Um propósito teológico claríssimo. A visão de muitos estudiosos é que esses livros foram compilados na sua forma final depois do exílio na Babilônia. Eles são uma grande autópsia nacional. É o povo olhando para trás e perguntando: onde foi que a gente errou? Exatamente. O que fizemos de errado para que essa catástrofe acontecesse com a gente? Faz todo sentido. O livro de Juízes, por exemplo, parece ser a prova disso com aquele ciclo que não acaba nunca. Nossa, o ciclo em Juízes é quase cômico de tão trágico. O padrão se repete à exaustão. O povo peca, geralmente adorando outros deuses. Aí vem a crise. Isso. Eles são oprimidos por uma nação vizinha. No fundo do poço, eles clamam a Deus. Deus envia um juiz, um libertador, e a paz por um tempo. E logo depois... Começa tudo de novo. É um loop de autossabotagem. E nos livros de reis, essa avaliação fica ainda mais explícita. Os reis não são julgados pela economia ou por vitórias militares, mas por um único critério, um critério puramente teológico. Ele foi fiel a Yahvé ou não? E é impressionante como, na narrativa, nenhum rei do Reino do Norte, de Israel, recebe uma avaliação positiva. Nenhum. O que, na lógica do texto, explica por que aquele reino caiu primeiro. Perfeitamente. Explica a queda para os assírios em 722 a.C. A história é a prova da tese. Certo. Depois desses historiadores proféticos, vêm os profetas posteriores. Aí sim, a gente tem os nomes que associa com profecia. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isso, e os 12 profetas menores. Nesses livros, a gente encontra o que espera de um profeta. Os oráculos, as mensagens diretas de Deus, são denúncias poderosas contra a injustiça social, corrupção, hipocrisia religiosa e, claro, a idolatria. E são alertas constantes sobre o juízo que vinha, na forma dos grandes impérios da época. Exato. A Assíria, a Babilônia. E dentro desse grupo, o livro de Isaías é um caso que gera um debate acadêmico gigantesco. Por quê? Parece que tem mais de um livro dentro do mesmo livro. É um quebra-cabeça fascinante. O problema é a cronologia. A primeira parte, capítulos 1 a 39, se encaixa perfeitamente no contexto histórico do profeta Isaías, no século 8 a.C. Ele fala da ameaça da Assíria, dos reis da época dele. Tudo bate. Tudo bate. Mas aí, a partir do capítulo 40, o cenário muda completamente. O texto descreve o povo de Judá já no exílio na Babilônia. Como se a destruição de Jerusalém já tivesse acontecido. Exato. E mais espantoso ainda, o texto menciona pelo nome o rei Ciro da Pérsia, que é quem vai libertá-los do exílio. Peraí, não tinha como Isaías original ter visto isso. Ele estaria prevendo nomes e eventos com mais de 150 anos de antecedência. É, exatamente. Isso levou a maioria dos estudiosos a desenvolver a teoria de múltiplas autorias. Eles falam de um proto-Isaías, o original do século 8. Um segundo Isaías? Isso, um deutero-Isaías que escreveu durante o exílio no século 6. E alguns até propõem um trito-Isaías, um terceiro autor que escreveu após o retorno. E não é só o contexto que muda, o estilo literário também é diferente. Entendi. O que prova que esses livros foram processos vivos, compilados ao longo de gerações. Exato. Tudo bem, a gente falou muito sobre os livros, mas e as pessoas por trás deles? Essa profissão de profeta era algo exclusivo de Israel? A resposta é um sonoro não. As fontes, baseadas em muita evidência arqueológica, mostram que figuras semelhantes existiam por todo o Antigo Oriente Próximo. Ah, é? Sim. Na Mesopotâmia, por exemplo, encontraram tábuas de argila que falam de profetas ligados aos templos e também de profetas estáticos que entravam em transe para receber oráculos. Então a ideia de receber mensagens dos deuses era comum? O estudo que a gente usou divide essas práticas em duas categorias, o que ajuda a organizar o pensamento. Uma é a indutiva. Isso. A adivinhação indutiva é baseada na observação de sinais no mundo natural. A ideia era que os deuses escreviam suas mensagens na natureza. Como ler o fígado de animais, a tal da hepatoscopia. Exatamente.
ou astrologia, a leitura dos astros, ou a observação do voo dos pássaros, era uma forma de ler o que já estava lá. E a outra categoria é a intuitiva. A intuitiva era mais direta. Não se tratava de decifrar um sinal, mas de receber uma mensagem. Aí entram a interpretação de sonhos, a consulta aos mortos, Que era proibida em Israel. estritamente proibida. E a forma mais valorizada de todas para os israelitas, o recebimento de um oráculo, a palavra direta de Deus. Faz sentido, em Israel a ênfase era toda na palavra. E eles tinham vários nomes para essas pessoas, né? Não era só profeta. Sim, os títulos evoluíram. Um dos mais antigos é Vidente Roê, muito associado a Samuel. Ele era aquele que via coisas que os outros não viam. E tinha o homem de Deus. Isso, Israel Elohim, usado mais de 70 vezes, principalmente para profetas que faziam milagres, como Elias e, especialmente, Eliseu. Os milagres eram a credencial deles, validavam sua autoridade. E, finalmente, o termo clássico profeta, Nabi. Esse é o mais comum, mais de 300 vezes. A raiz da palavra, segundo as fontes, significa chamar. Então, na sua essência, o profeta é aquele que foi chamado. Ele não se candidata ao cargo, ele é convocado. E eles tinham certeza absoluta de que a mensagem era divina. Como podiam ter essa convicção toda? A convicção vinha de experiências diretas avassaladoras, visões, audições, e eles faziam questão de deixar a fonte explícita. A fórmula assim diz Yahvé aparece mais de 400 vezes. É um carimbo de autoridade total. A ênfase nunca está na experiência pessoal do profeta. A ênfase está toda na origem da mensagem. Não sou eu quem está dizendo isso, é Deus. E eles só usavam palavras ou existiam outros métodos, talvez, mais dramáticos. Aqui é onde a coisa fica impressionante. Nem sempre era verbal. Às vezes os profetas encenavam a mensagem. Eram as ações simbólicas. Eles criavam uma performance. Um drama vivo, para que a mensagem fosse impossível de ignorar. Me dá um exemplo. O mais chocante e paradigmático é o do profeta Oséias. A ordem que ele recebe de Deus no início do livro dele é de cair o queixo. Vá e case-se com Gomer, uma prostituta. Peraí. Deus mandou ele casar com uma prostituta? A vida pessoal do cara, o casamento dele, virou a mensagem. Isso é intenso. É teologia performática no nível máximo. A ação é uma dramatização brutalmente poderosa do relacionamento entre Deus e Israel. Como assim? Oséias, o marido fiel, representa Yahvé. Gomer, a esposa infiel, representa a nação de Israel, que quebrou a aliança com Deus para se prostituir com outros deuses. Uau. A dor pessoal de Oséias, a humilhação pública, o coração partido, tudo isso se tornou um outdoor vivo, espelhando a dor de Deus pela infidelidade do seu povo. A mensagem não era algo que ele falava, era algo que ele vivia. Nossa. É impossível ser mais claro do que isso. É muito mais impactante do que qualquer sermão. Exatamente, e não foi o único. Jeremias teve que espatifar um vaso de barro na frente dos líderes para simbolizar como Deus iria quebrar a cidade. Ezequiel construiu uma maquete e deitou do lado dela por mais de 1 ano. A vida deles virava um teatro da mensagem divina. Então, se a gente juntar todas as peças, qual é a essência do trabalho de um profeta? Parece que eles atuavam em 2 frentes de tempo ao mesmo tempo. Perfeitamente colocado. A mensagem profética tinha sempre 2 dimensões. A primeira era uma aplicação para o presente. Eles eram os maiores críticos sociais do seu tempo. Era uma mensagem de advertência para o aqui e agora. Um chamado urgente para corrigir a rota. Eles denunciavam a corrupção dos reis, a exploração dos pobres, a hipocrisia religiosa. Era um diagnóstico implacável da saúde da nação. E a segunda dimensão olhava para frente. Era uma predição para o futuro. Isso. Mas até essa predição tinha camadas. Podia ser sobre um futuro próximo, tipo o exército da Babilônia está vindo, ou podia ser sobre um futuro mais distante, escatológico, com uma ideia do dia do Senhor. E é essa dimensão futura que mais tarde, na ótica do Novo Testamento, é reinterpretada como apontando para a vinda de Cristo. Exato. No fim, o que fica claro é que os profetas foram os instrumentos que Deus usou para falar na língua dos homens, usando todos os meios possíveis para se comunicar em momentos decisivos. Faz todo sentido.
E tudo isso nos leva a um último ponto para reflexão. Algo que as nossas fontes destacam como muito particular de Israel. O que seria? Olha, como a gente viu, outras culturas tinham seus profetas e seus oráculos. Isso não era exclusivo. No entanto, o ato de sistematicamente coletar, editar e preservar essas mensagens que nasceram de momentos de crise e transformá-las em livros sagrados, em literatura permanente, Isso era diferente. isso é descrito como um fenômeno típico de Israel. Eles não deixaram as mensagens se perderem no tempo, eles as registraram para a posteridade. Interessante. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que essa decisão, a de transformar avisos urgentes e palavras de consolo numa biblioteca sagrada, revela sobre a tentativa de um povo de dar um sentido duradouro à sua própria história? O que isso nos diz sobre a necessidade humana de encontrar, mesmo nas piores catástrofes, uma narrativa de propósito e esperança para o futuro?